Basta que os bons se calem para que o mal prospere. Baseando nesse tema, nós vamos escolher um vídeo hoje para nossa reflexão. Certa vez Jesus ele disse que examinai, pois, as Escrituras Sagradas, cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Hoje, dia 6 de abril de 2025, nós escolhemos esse tema e eu gostaria de, a partir de agora, compartilhar com você esse pequeno momento e gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Bom, hoje, como eu disse, examinai, pois, as Escrituras, cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Isso quem disse foi Jesus. E nessa reflexão eu gostaria que você aprendesse uma coisa conosco, que examinar as Escrituras é um pouco diferente de ler. Tem muitas pessoas que leem Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e eles repetem até muitas vezes, e muitas vezes não chegam ao conhecimento da verdade, Então esse vídeo ele servirá muito para a sua reflexão. Baseando nisso, nós escolhemos um tema aqui que eu serei um pouco breve, mas eu gostaria de que você entendesse qual é a nossa reflexão. Um tema onde Jesus ele vai subindo no caminho do Gólgota, carregando a cruz, e ele chega a um certo momento que ele já, depois de tanto sofrimento, uma noite inteira de julgamento, apanhando e sendo humilhado, maltratado, ferido. As suas feridas já tinham talvez chegado aproximadamente aí 24 horas ou aproximadamente de sofrimento. As suas feridas já causavam muitas debilitações, talvez o seu corpo com febre, mas mesmo assim carregando a cruz no caminho do Gólgota, certamente ensanguentado, ferido, e eles chamam um certo Cirineu e ele ajuda Jesus ali no seu momento de maior fraqueza como homem. E aí vem as mulheres e tentam levantar Jesus novamente, e quando elas se aproximam de Jesus, chorando, por ver tanta injustiça, Jesus diz assim: não choreis por mim, chorais antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque vão chegar dias em que vão dizer assim: bem-aventurada que não deram à luz, que não tiveram filhos, porque se com o madeiro verde se faz isso, com o seco, o que farão ou o que fará? Em algumas traduções diz o que farão ou o que fará. Baseando nisso é que eu queria deixar uma reflexão. Primeiro, há uma ideologia aí de Allan Kardec, que o ser humano ele morre e o seu espírito fica vagando, e depois ele reencarna num outro corpo, talvez mais evoluído, e essa é uma tese, mas isso confronta com o que Jesus disse, o que Allan Kardec está ensinando sobre a situação de que o ser humano ele reencarna para melhorar, conflita com o que Jesus está dizendo. Jesus disse que os homens seriam piores depois da sua morte. Há 2025 anos atrás, Jesus já dizia, ao contrário de Allan Kardec, que as gerações futuras, os homens seriam mais injustos ainda. Isso contradiz o que Allan Kardec propõe no seu Evangelho. O Evangelho segundo Allan Kardec, que o ser humano reencarna. É tanto que a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que após a morte segue-se ao juízo de Deus. Ou seja, a morte sela o destino. Quem fez, fez, e quem deixou de fazer, deixou de fazer.
Ou seja, isso confronta ao que Jesus disse. Ele diz assim, que a injustiça a partir da morte de Jesus, talvez ela seria maior ainda. Quando você olha para a realidade no mundo de hoje, você vê mulheres como Elise Matsunaga matou o marido, cortou no meio. Suzanne Richthofen, né? Ela matou os pais à paulada. E uma outra, Caroline Jatobá, pegou uma filha de 5 anos e joga da janela de um prédio de 5 andares. O ser humano evoluiu ou o ser humano está se tornando pior? Bom, eu disse que se os bons se calam, o mal prospera. Não é nossa função se calar. Nós temos que orientar as pessoas de que Jesus preveu que os seres humanos se tornariam piores do que antes. Quando Jesus está com a cruz lá e as mulheres choram e ele diz, não chore por mim, chore por vocês, Jesus estava falando de quem sabe um futuro próximo, a perseguição ao evangelho no tempo de Roma, né? Do domínio de Roma. Seriam apedrejados, inclusive foram apedrejados por amor ao evangelho. Os discípulos de Jesus morreram em mortes absurdas, sendo crucificados de cabeça para baixo, sendo cerrado ao meio, numa perseguição próxima, Jesus estava dizendo. Só que quando ele diz assim, chorei também pelos vossos filhos, porque vai chegar tempo que vão dizer, olha, bem-aventuradas que não tiveram filho. Jesus estava dizendo sobre gerações futuras, e as gerações futuras não alcançariam homens melhores. Falando nisso, nós vamos falar de outra coisa, da injustiça, né, que foi feita com Jesus. Um homem bom, um homem que fez milagre, fez tudo que era, né, de melhor para o ser humano. Ele foi morto na cruz. Jesus diz, olha, se com um madeiro verde se faz isso, ele se comparava a um tronco verde de uma árvore. E imagina com o que fariam com um tronco seco, né? Com um ser humano comum como nós. Nós viemos aqui também nesse vídeo falar também sobre a injustiça, né? A injustiça. Nós vivemos um mundo em que, e no Brasil, né? No Brasil que a gente está vendo as injustiças sendo acometidas, e se nós calarmos, né, o mal prospera. Por isso aqui a gente vem tocar trombeta e dizer que as coisas não estão normais no nosso país. Nós viemos aqui denunciar de alguma forma, porque se nós calarmos, o mal prospera. E qual é o mal? O governo do PT domina o país desde 2002 a 2006, 2006 a 2010, 2010 a 2014, 2014 a 2016, entrou o Temer, que também era do PT, meio que o vice do Lula, assumiu porque era um aliado do PT, até 2018. Nessa data, o PCC, Comando Vermelho, são os grupos que mais cresceram no nosso país, aonde a justiça hoje solta um traficante, devolve para ele seu helicóptero, devolve para ele sua mansão, devolve para ele seus bens, dinheiro, e uma pessoa que escreveu uma imagem de escultura com batom é preso, talvez condenada a 14 anos de prisão. Hoje nós estamos aqui fazendo um vídeo em protesto à injustiça que está sendo cometida no nosso país. Não concordamos com isso, devemos sim abrir a boca, falar. Eu sei que tem muitas pessoas calados, com medo. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades constituídas pelo nosso país. Orar por um governo é diferente de concordar com as suas atitudes. Não concordamos com a sua atitude e continuamos orando para que Deus ilumine, mas não estamos vendo que a justiça está sendo feita. Nós estamos vendo a injustiça prevalecer, enquanto a justiça tem que calar. Vocês sabiam que, por estarmos calados, a maioria das pessoas que estão presas, segundo eles, o golpe do 8 de janeiro,
a maioria são crentes, não devemos carregar a culpa da omissão. Por isso, nós estamos aqui realmente para deixar claro que, vendo o Brasil que hoje vivemos, uma instituição como a que deveria representar a justiça no nosso país, a gente vê ela cometendo atrocidades, né? Ela está tendo um lado, ela está tendo uma escolha, não está agindo como justiça, porque se com um traficante ela tem uma pena branda, e para pessoas que naquele suposto 8 de janeiro foram lá protestar, não era protestar contra Lula ter ganhado. A maioria das pessoas foram ali protestar como a maneira da política foi conduzida nas eleições de 2022. A gente viu que a justiça escolheu um lado para favorecer e um outro lado para perseguir. Isso não é democracia, isso não é justiça. A justiça, ela tem que ser cega, e ela não está sendo. Ela está olhando apenas por um lado. E nós devemos sim abrir a nossa boca e dizer o que pensamos. Por estar calados, quem está sendo a maior parte perseguidos nessa história? Muitos evangélicos. Muitos evangélicos estão presos ainda, como Clesão, que morreu na cadeia, né, pai de família, deixou 3 ou 4 filhas, sendo que estava ali apenas para protestar. Lógico que se alguém quebrou alguma coisa, deve ser punido quem quebrou, quem participou do vandalismo. Mas tinha gente ali inocente que foi apenas fazer um protesto, não contra Lula, mas sim contra a forma que a justiça brasileira conduziu as eleições em 2022, escancaradamente torcendo para que um lado ganhasse. A justiça precisa ser neutra, e sendo que a justiça não está fazendo papel de justiça, nós estamos protestando sim. Nós somos contra um governo que apoia a justiça a torcer e ter a balança com 2 pesos e 2 medidas. Então fica aqui clara que tem pessoas que acham que não devemos falar de política e religião. A política não se mistura com religião. Nós estamos falando de pecados cometidos pela justiça que deveria ser justiça. Pecados cometidos por um governo que deveria ser um governo para todos. E eles hoje só são governo para quem é a favor. Quem pensa diferente estão sendo perseguida com penas de cadeia fora do normal. Traficantes sendo soltos, homicidas sendo soltos, pessoas que cometeram grandes crimes de roubar uma nação, e o roubo e a corrupção mata mais do que a Covid, mata mais do que doença, esses são impunes, não sofrem nenhuma palavra. Mas as pessoas que foram apenas protestar estão sendo presos com penas a 16 anos de cadeia. O Brasil nunca foi proibido protesto, nunca foi proibido, desde que seja pacífico. Houve quebra-quebra porque houve muitos infiltrados ali, propositalmente, talvez até pagos, porque muitas das imagens do 8 de janeiro desapareceram, né? A realidade está sendo oculta para perseguir um lado. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração dos petistas também. Eu amo vocês, por isso, examinai, pois, as Escrituras, cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que falam de Jesus. Jesus morreu defendendo o que era correto, no mundo onde o ser humano está cada vez pior. Deus abençoe. Você quer ficar calado? Vou te contar uma história. Certa vez tinha uma mulher que tinha uma fazenda muito grande.
E essa fazenda tinha muitos animais. E ela, certo dia, foi lá na loja e comprou uma ratoeira bem legal, bem eficiente, e trouxe para a fazenda. Quando ela chegou com a ratoeira, o rato ficou sabendo e aí começou a espalhar. Nossa, a fazendeira comprou uma ratoeira, vou contar para os animais. E ele correu para contar para a galinha. Quando ele chegou lá, ele contou para a galinha: olha, a fazendeira comprou uma ratoeira. E a galinha respondeu: o que eu tenho com isso? Isso não é problema meu. E não deu nenhum crédito para a conversa do rato. E ele ficou meio que frustrado, falou: não, vou contar para a vaca. Correu para contar para a vaca que a fazendeira tinha comprado uma ratoeira. E a vaca deu a mesma resposta. O que eu tenho com isso? O que eu tenho a ver com isso? Não é problema meu. E o rato volta frustrado porque ninguém deu ele nenhum apoio. E aí a fazendeira colocou aquela ratoeira, armou lá e colocou ali na fazenda. E à noite ela escutou um barulho muito grande que a ratoeira havia desarmado. E ela foi lá para ver. Só que quando ela chegou lá para ver, a ratoeira tinha pego o rabo de uma cobra cascavel. E quando ela, de noite, sem poder ver direito, que ela aproximou, a cobra cascavel picou a fazendeira e mordeu ela. Nisso, o seu esposo chamou os médicos, ela foi levada para o hospital e ficou alguns dias internada, mas quando ela retornou para casa, o fazendeiro precisava, né, na verdade, recepcionar os familiares. Foi lá no quintal, pegou a galinha e matou, aquela galinha que não acreditou nas suas palavras, e matou a galinha. Aquela mulher ficou muito ruim e não escapou, acabou morrendo. E quando ela morreu, a família era muito grande e vieram de longe para poder visitar, né, o funeral e tal, e saber da história. De repente, o fazendeiro falou: olha, preciso, né, providenciar carne para todo mundo. Foi lá no pasto, pegou a vaca e também matou e sacrificou a vaca para alimentar os familiares e os amigos que vieram para o funeral da sua esposa. Resumo do caso: aqueles que não deram crédito e que se omitiram, o mal veio sobre todos. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Fica para nossa reflexão esse vídeo de hoje. É para nossa reflexão. Temos que falar sim, temos que nos opor contra o pecado, contra o erro e contra a injustiça que está sendo cometida no nosso país, no Brasil. Não cale a sua voz, seja uma voz que ecoa também, de alguma forma. Se você ficar calado, quem sabe uma hora o mal vem sobre muitas pessoas e você também pode ser incluído no meio, mesmo que você é oposto à minha opinião. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.